Olá pessoal, boa tarde carnaval, não é isso? E agora nós vamos falar sobre um assunto hiper legal, muito interessante, tá bom? Que é embriologia animal. Então vê, quem nunca escutou falar de embriologia, não é verdade? Então agora vamos entrar no nosso ramo da biologia, a disciplina maravilhosa, linda, linda, linda mesmo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguindo no nosso estudo. Galera, falou de embriologia, tá? Falou de nascimento, formação, criação, surgimento, tá certo? Então, ó, tudo, né, tem o início com o nosso óvulo e com o espermatozoide. Então, são duas células, tá certo? Que vão se unir e vão formar um novo indivíduo, tá certo? Então, ó, primeira coisa, só fazendo uma lembrança da espécie humana, nós sabemos o seguinte: nós sabemos que nós temos, tá certo? Os gametas masculinos, que é conhecido como espermatozoide, eles apresentam 23, tá certo? Cromossomos lá. Já o feminino, tá certo? É o óvulo, o representante do gameta feminino é o óvulo, e tem 23 cromossomos. Ao total, quando eu junto, eu tenho 2N ou um total de 46 cromossomos. Isso é da espécie humana, tá certo, pessoal? As espécies, elas automaticamente elas vão se diferenciando uma das outras segundo os seus cromossomos. Então, por isso que uma espécie, quando se une com outra espécie, tá certo? Raramente nasce indivíduos. E quando nasce, eles não nascem férteis. Por quê? Porque não é a mesma espécie, não tem o mesmo cromossomo, não tem o mesmo mapa gênico, e tudo isso complica na situação da fecundação, na embriologia, tá bom? Então, vê, com isso, nós falamos que um ovo, tá certo? Um ovo, que é a junção do meu óvulo com o espermatozoide, vai sofrer vários processos de mitose. Esses processos de mitose vão acarretar depois, em média, mais de 90 quinquilhões de células. Então, olha que coisa linda, pessoal. Eu tenho um óvulo, eu tenho um espermatozoide, a junção dos dois, tá certo? Forma um ovo, né, que nós chamamos de zigoto, e esse zigoto vai se dividindo por um processo chamado de mitose. Então não esqueçam o processo de mitose, tá certo? Vão formando células iguais. Meiose forma os gametas. No caso, o óvulo e o espermatozoide são formados pelo processo de meiose, e o processo de mitose, tá certo? São células iguais. E esse processo de mitose também acontece, tá certo? No óvulo, depois da junção do espermatozoide com o óvulo, tá certo? Formando o ovo ou zigoto, processos de mitose sequenciais até formar as células do nosso corpo, tá? Então, vê, mas na fase embrionária, tá? Nós temos 4 fases básicas. Primeira, segmentação, tá? Depois, gastrulação, neurulação e organogênese, tá certo, pessoal? Então, ver o processo que a gente vai ver individual são esses, tá certo? Os 4, tá certo? As 4 etapas de desenvolvimento embriológico, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, olha, vê só. Quando tem lá o espermatozoide, tá, o óvulo, e quando eles se unem, nós chamamos ele de zigoto. Então, ó, eu tenho lá o espermatozoide, tá certo? Eu tenho lá o óvulo, bonitinho, tá? E quando eles se juntam, eu somo os dois, eu vou originar o meu famoso zigoto, tá certo, pessoal? É minha célula agora, lembra, com 46 ou 2N, tá certo? Por quê? Porque o espermatozoide tinha 23 e o óvulo tinha 23. Então, se eu tinha 2, 23, somei deu 46, tá? A minha célula total. Lembra que lá dentro eu vou estar com células, tá certo? Sexuais e células autossômicas, tá bom? Células que formam as estruturas corpóreas da gente e a célula responsável pelo sexo da gente, tá bom? Então, ó, essas divisões vão acarretando por processo de mitose. Não esqueçam, o meu zigoto, junção do espermatozoide com o óvulo, depois começa a sofrer várias divisões, e essas divisões é a mitose. E essas divisões vão seguindo, tá certo? Sempre 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim vai, até originar a minha mórula, tá certo, pessoal? Uma massa
bem divisível, com células iguais. Depois disso, eu vou chamar de blástula, tá certo? É quando começam aquelas estruturas chamadas de blastômeros, então acarreta o nome agora de uma blástula, tá certo? Essa blástula vai sofrendo diferenciações, vai formando uma gástrula. Dessa gástrula, ela vai originar uma neurula. Essa neurula vai formar tecidos e vai formar órgãos. Tá bom? Então isso aqui é uma forma simplificada do processo de evolução do órgão. Mas a gente vai ver de forma mais delicada, tá? Então, ó, segmentação ou clivagem. Lembra o nosso primeiro processo de embriologia, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que é nesse processo de segmentação que ocorre a mitose no ovo, tá? Cada célula resultante é chamada de quem? Blastômero, tá bom? Então, eu tenho uma célulazinha aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Observa, essas células são iguais e eu chamo ela de blastômeros, tá certo? Eu também, vários aglomerados desses blastômeros, parecendo uma fruta, né? Uma mórula e tal. Então, eu dou o nome de mórula, tá certo, pessoal? Então, óvulo se juntou com um espermatozoide, formou o zigoto, várias diferenciações, várias divisões por processo de mitose, tá certo? Formando dois blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16, 32, até chegar a uma massa bem compacta, cheia de células, que nós chamamos era de mórula, tá? Então, ó, com essa migração dos blastômeros para a periferia, tá certo? Nessa ocasião, forma-se a cavidade da mórula. Então, ó, era uma mórula, agora eles começaram a migrar a superfície. Então, ó, eu tenho agora a cavidade da mórula, que nesse processo eu vou chamar de blástula, tá certo? Então, olha o desenho aqui, ó. Eu tenho o meu óvulo, tá certo? Já está a junção do espermatozoide com o ovócito, tá certo? Eu sofro várias clivagens, divisões, e eu acarreto a formação da minha mórula. Essa mórula vai continuar sofrendo clivagem e vai originar a minha blástula, que a blástula nada mais é, tá certo, do que essa cavidade na minha mórula, tá bom? Depois, essa cavidade, ela vai ter uma coisa chamada de cavidade blastocele, cavidade ou blastocele, e a blástula, tá certo? Isso aqui eu fiz um corte mediano, ou seja, eu peguei a blástula, estava assim, ela bonitinha assim, tá certo? Eu peguei e fiz um corte assim, ó, tá? E eu olhei aqui, então fiz um corte mediano. Com isso, é essencial que nós sabemos os tipos de clivagem, galera. Então, os seres vivos, tá certo? Os animais, principalmente, eles têm todo esse processo de clivagem. Então, observa, nós temos a clivagem chamada de holoblástula igual, tá certo? Ou chamado, ó, forma-se com a terceira clivagem, ou seja, 8 blastômeros iguais. Ocorrem ovos olécitos e isolécitos ou oligolécitos, tá certo? Então, ó, quem estudou aí o início de embriologia, tá certo? Essa blástula, essa clivagem, tá certo? Chamada de holoblástula igual, ela acontece nos ovos alécitos, isolécitos, também chamado de oligolécitos, tá certo? Beleza. Eu tenho também a minha holoblástula desigual, galera. Então o nome já disse, é igual. Todas as células estão iguais, tá certo? Então clivagem certinha, todos os seus polos bonitinhos. Se eu estou falando de um holoblasto desigual, forma-se com a terceira clivagem dos blastômeros de tamanho, tá certo? 4 menores e 4 maiores. Ocorrem ovos heterolécitos, certo? Vamos ver lá na frente um pouquinho essa classificação de oligolécito, heterolécito, telolécito, tá certo? Ok. E eu tenho também a meroblástica discoidal, tá certo? São divisões que ocorrem apenas na região da cicatrícula, tá certo? Que é o que forma o disco de células, formando, que ocorre sempre no telolécito, tá? Então faz tipo um anel mesmo, um disco lá, tá certo? E eu tenho uma meroblástica superficial, ocorre nos ovos centrolécitos, tá, pessoal? Que fica na superfície do ovo. Então, olha, tem uma forma de forma igual, forma desigual, forma de um anel e forma nas superfícies. Vamos ver se simplifica esse processo para vocês. Então, ó,
Primeira coisa aqui, eu tenho a minha segmentação holoblástica total ou completa, tá?